E aí, pessoal retrô, tudo bem com vocês? Bom, esses dias eu estava organizando e revendo meu estoque de placas retrô e encontrei essa PC Chips M925G. Eu achei que seria interessante montar um PC retrô com uma plaquinha dessas, já que elas eram basicamente as piores placas disponíveis no mercado e aqui no Brasil ficaram bem famosas, pois por muito tempo eram as mais acessíveis, as que mais tinham no mercado e saíam até em computadores de fábrica aqui no Brasil, tá? Depois de pensar um pouco, eu cheguei à seguinte configuração e às seguintes peças que a gente vai usar para essa build. Primeiro, a nossa placa-mãe. Como eu disse, essa placa-mãe que vamos usar é uma PC Chips M925G. Ela foi lançada provavelmente em meados de 2002, 2003. E de longe era uma das placas mais baratas e mais básicas que existia na época. Ela vem equipada com chipset P4M266A. Essa placa-mãe suporta uma geração de processadores Pre-Scott de socket 478 até 533 MHz de FSB e DDR266, tá? Ela permite aí no máximo uns 2 GB de memória RAM, equipada com 3 slots PCI, 1 slot AGP 4X, e é basicamente isso, tá? Ela não tem nada demais. Ela tem porta USB, ela tem até que uma boa placa de som embutida, é uma placa de som média, e ela tem aí também uma placa de rede 100 megabits, que é bem interessante para a época, tá? Mas ela é uma placa realmente bem básica, dá para ver que ela não tem SATA, ela tem poucos canais IDE, enfim. Então, vamos para o processador, tá? Essa placa tá com esse Pentium 4 2.4 GHz, código SL6PC, que me é curioso, já que esse processador é o núcleo Northwood, que é a geração anterior ao Prescott, do qual a placa suporta. A gente vai testar para ver se esse processador vai funcionar, senão a gente vai colocar provavelmente um Celeron D, que é o único processador dessa socket que eu tenho em estoque aqui, tá? Levando em consideração o sistema operacional que vamos usar e o que vamos rodar nessa máquina, mais de 1 GB de memória seria um belo de um exagero. Então a gente vai manter 1 GB de memória, 2 pentes de 512 MB rodando a 266, 333, o que essa placa reconhecer de memória. Eu acredito que ela vai pegar 333 MHz, tá? Para a placa de vídeo, nós temos um dilema. Essa linha de processadores Prescott, Pentium 4, um Celeron D, enfim, já são capazes de lidar com uma placa de vídeo muito superior que qualquer placa de vídeo AGP que eu tenho disponível aqui em estoque. A gente estaria mais limitado, teoricamente, ao barramento AGP4X, que é o AGP 2.0, que vai entregar aí por volta de 1 gigabit por segundo de banda, tá? Praticamente qualquer GPU da série MX da GeForce para frente, ou a série 8000 da Radeon para frente, vai superar essa banda teórica. Então, muito provavelmente a gente vai colocar uma placa de vídeo que não vai ser usada em todo o seu potencial para essa build em específico. Além disso, eu precisava levar em consideração que a placa tem que ser uma placa de baixo perfil, né, já que o gabinete que a gente vai usar é um gabinete SFF, né, de pequeno, né, e deitado. Então, tem que ser uma placa de vídeo bem compacta. Por fim, eu acabei escolhendo essa GeForce 6200 LE 256 MB. É uma versão de baixo consumo de energia das 6200 AGP comum, com menos memória, só que para o que a gente vai jogar, o que a gente vai rodar na máquina, ela vai garantir um bom funcionamento e a gente não vai estar desperdiçando uma placa de vídeo numa placa mãe que não consegue lidar com ela, tá? O resto dos periféricos a gente vai usar um HD de 80 GB Maxtor Diamond, um leitor DVD IDE e um drive de disquete aí comum 1.44, tá? O gabinete, eu encontrei esse aqui em uma das minhas caçadas, é um gabinete SFF e ele vem com uma fonte Seasonic de 300 watts PFCA, que é mais do que o suficiente para o que a gente vai usar aqui, né? A gente não vai ter nenhum periférico de alto consumo, essa placa de vídeo consome muito pouco, então essa fonte vai tocar muito bem e ela já cabe no gabinete certinho, tá? Então vamos para a montagem desse gabinete aí e ver como que vai ficar esse sistema.
Bom, pessoal, eu montei a placa-mãe aí. Na hora de dar boot, ela ligava, ficava rodando, mas ela não dava sinal de vídeo. Então aí logo depois eu coloquei um speaker e ela começou a dar esse bip longo aí, tá? O que me parecia ser processador. Para confirmar, eu coloquei um adaptador de diagnóstico da BIOS e aí esse adaptador me apontava um código que era ED e eu não conseguia achar nada na internet sobre este código em específico. Eu sei que essa é uma BIOS AMI, mas eu não achei nada sobre esse código. Talvez eu estava lendo ele errado, mas eu não achei nada. Então, como eu não achei nada, eu não sabia dizer exatamente o que era, mas eu sabia que era provavelmente o processador ou a memória que estava com problema ou algum problema na placa-mãe. Então aí depois disso, vocês vão ver, eu troquei o processador. Eu tinha 2 processadores Celeron D, só que do Core Prescott, e esse era um Pentium 4 de Core Northwood, que é duas gerações anteriores ao Prescott. Então, eu coloquei o Celeron D e a máquina bootou e o bip mudou para 2 bips, né? 2 bips curtos em vez de um bip longo. E aí eu comecei a achar que a gente tinha um problema de memória agora. Então, eu fui brincando ali com os slots de memória, fui brincando com as memórias, os pentes de memória, e eu descobri o seguinte: essa placa-mãe em específico não aceita memórias DDR acima de 333 MHz, e quando você coloca a memória de 333 MHz, ela só consegue usar essas memórias a 266 MHz no máximo, e além disso, os slots de memória dessa máquina estão meio frouxos, estão com mau contato. Então, eu tive que brincar ali de tirar e colocar, forçar e dar aquela mexidinha nos 2 slots para ele reconhecer. Tinha hora que ela não botava, tinha hora que ela não reconhecia nenhuma memória, tinha hora que ela reconhecia um pente só de memória, e aí eu fui brincando ali e ela reconheceu todos os pentes de memória e deu certo. Então, a gente tem aí uns slots que estão um pouco com mau contato. Eu não esperava menos, porque é uma placa-mãe que já na época tinha problemas de ter slots mais mau contatos por conta da qualidade dos componentes que era usado, e é uma placa-mãe bem antiga, já vai aí provavelmente para mais de 20 anos que ela tá aí no mercado. Então, é muito provável, é muito comum essas placas-mães começarem a dar mau contato. Diferente daquelas placas-mães antigas que a gente tinha lá dos 486, até do Socket 7, que os slots de memória eram mais robustos, eram maiores, os slots de expansão AISA, eles eram maiores, tinham os conectores maiores, eles não costumam dar tanto problema com o tempo quanto esses slots mais novos daí da DDR, slots PCI Express, que tem vários contatos pequenos, e com o tempo eles perdem aí a capacidade de contato. Mas a máquina bootou, a gente vai seguir com a timelapse aí, vocês vão ver eu desmontando, passando pasta térmica em processador, brincando um pouco com a memória e a máquina funcionando, tá bom? Então, vamos lá.
Então, enquanto a gente monta aí o gabinete, vamos falar um pouco da PC Chips, tá? Para nós brasileiros, com certeza, as placas dessa marca estavam presentes nos nossos computadores até meados de 2010. Com certeza, algum de vocês já usaram ou ouviram falar da famosa PC Chips, tá? Isso porque essa marca sempre focou em placas de baixo custo, sendo todos os seus modelos baseados na sua irmã da ACS. Durante muito tempo, a PC Chips era uma irmã da ACS, que usava os mesmos projetos e fabricava placas com componentes mais baratos e com menos recursos. Em meados de 2005, a ECS se fundiu com a PC Chips e lá por volta de 2015 o site da PC Chips já estava fora do ar. Acredita-se que a ECS mudou o foco para componentes para computadores Owen, né, computadores que já saíam de marcas como Dell, HP, e como não havia mais necessidade de focar em produtos para consumidores finais e de baixo custo, então a velha PC Chips foi descontinuada. Apesar de serem bem limitadas, essas placas cumpriam bem a função para a qual elas eram projetadas. Computadores de baixo custo para escritório, estudo e até PCs gamers casuais brasileiros tinham essas placas presentes. As maiores reclamações eram a baixa durabilidade, poucos recursos e pouca capacidade de expansão. Acredito que apesar desses fatores, elas preenchiam bem o objetivo. Com certeza foram responsáveis pelo desenvolvimento do mercado brasileiro, principalmente ali no período de 2000 a 2005, a gente não tinha acesso a quase nada. Então, na minha opinião, essas placas foram mal vistas, muito mal usadas e merecem sua posição na história da informática brasileira. É claro que elas não são boas placas se comparada com as placas ASUS, com as ASRock, enfim, mas elas tiveram sim o seu momento no mercado e foram muito produzidas e eram muito utilizadas. Bom, depois que eu completei o gabinete, eu realizei a instalação do Windows 2000 SP4 e todos aqueles programas de patch para uma build retrô. Infelizmente eu não consegui capturar os jogos que havia instalado porque a minha placa de captura tem problemas com algumas resoluções e não é todos os jogos que dessa época para esse sistema operacional que tem na configuração padrão resoluções widescreen. E a minha placa de captura só captura resoluções widescreen. Mas o 3D Mark tem e eu consegui realizar o benchmark na resolução de 1280 por 720. Então fiquem aí com um pouco do benchmark e a gente volta para comentar o resultado.
5.500 pontos do 3D Mark 01 é uma pontuação bem baixa. Me deixa bem curioso se o limitador dessa pontuação ser tão baixa é a CPU Celeron que a gente está usando ou a GP4X, já que baseado ali no ranking do Hardware Bot, isso nos coloca entre as FX 5200 e MX 4000, que são inferiores a 6200, que já é uma geração mais nova. Eu acredito que o maior limitador seja o processador, até porque a maioria desses benchmarks do HW Bot são todos com Pentium 4 de alta frequência. Vai ficar na minha listinha, o dia que eu passar por um Pentium 4 Socket 478 núcleo Prescott, a gente testa nessa placa-mãe e vê qual que é o resultado. Mas eu tô bem surpreendido. É uma placa-mãe que é muito simples, é uma placa-mãe barata, é uma placa-mãe que na época não era para benchmark, muito de longe nisso. Elas tinham muito problemas quando as pessoas tentavam fazer benchmark porque elas não podiam lidar com a corrente e o estresse que era colocado. Elas não eram feitas para isso. Mas de qualquer forma, eu tenho muitos amigos, primos, conhecidos que na época usavam essas placas-mães para criar computadores e jogavam jogos com elas, tá? No Brasil, a nossa realidade sempre foi essa. Então, é bom ver um sistema retrô desse com uma placa-mãe retrô daqui do Brasil, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse sistema, o que vocês fariam, quais os upgrades que vocês fariam. Se inscrevam no canal, compartilhem e deixem um like e até o próximo vídeo retrô.